Olá pessoal, vamos ver nessa aula tipos de sistemas de equações de primeiro grau, com duas equações e duas variáveis. A equação ax mais by mais c igual a zero representa uma reta do plano cartesiano, abreviei PC, plano cartesiano. Então essa equação, observa, ela é a equação de primeiro grau, x elevado a 1 e y elevado a 1, com duas variáveis. Resolver o sistema com equações desse tipo. Que sistema? Olha bem. A1x mais b1y igual a c1, A2x mais b2y igual a c2, coeficientes A1, B1, né? E coeficientes A2, B2, C2. Essa equação representa uma reta que nós estamos chamando de R. Essa é uma reta que nós estamos chamando de S. Resolver este sistema, o que significa? Resolver esse sistema é determinar se as retas R e S têm pontos comuns no plano cartesiano. Então veja aí um exemplo. Duas equações de primeiro grau com duas variáveis. Cada uma representa uma reta, que nós estamos chamando de R e de S. Vamos resolver esse sistema. Resolvendo esse sistema, eu posso, por exemplo, multiplicar a primeira equação por um negativo. Aqui fica menos 1, depois eu somo com x para anular x. Multiplica toda a equação. Então, veja lá. Multiplicando a equação de R por menos 1 e somando a equação de S, vai ficar assim. Então, olha aqui, multiplicando a primeira equação por menos 1, vai ficar menos x menos y igual a mais 1. Somando com a segunda membro, menos x mais x, 0. Menos y somado com menos 2y, menos 3y. 1 mais 2, 3. Menos 3y é igual a 3. O y então é igual a quê? 3 dividido por menos 3. O y é menos 1. Agora, isolando o x na primeira equação e substituindo na segunda, nós vamos ter... eu vou isolar x aqui, na primeira equação, antes de multiplicá-la. Vamos isolar antes de multiplicar? Isolando x na primeira equação. Isolando o x vai ficar menos 1 menos y, certo? Fica x igual a menos 1 menos y. Mas o y não é menos 1? Substituir aqui por menos 1, fica menos 1. Menos 1 mais 1 é 0. Encontramos o par ordenado 0, que é o x, e menos 1, que é o y. O que esse par nos diz? Que as duas retas se interceptam, se cortam no ponto 0, menos 1. Veja aí. Olha aí o desenho. Então, aquele par ordenado nos diz que as retas se cortam no ponto, olha, interseção no ponto 0 de x, menos 1 de y. Olha ele aqui, ponto de interseção. A reta R eu representei aí e a reta S, certo? Cujas equações foram dadas no sistema. A interseção então é o par 0 menos 1. Essas retas então são chamadas retas concorrentes, porque elas concorrem num ponto de interseção. Representada assim, R, X, S. Esse X quer dizer que elas são concorrentes. Veja então a classificação dos sistemas. Aqui eu dei só um exemplo, tá? Na outra aula eu vou dar exemplos resolvidos. Olha, se as duas retas, o número de pontos comuns das duas retas é um ponto só, igual você viu no exemplo, qual é a posição das retas no plano? Elas são concorrentes. Elas se cruzam num ponto. Qual é o tipo de sistema nesse caso? O sistema é chamado possível e determinado. Possível porque tem solução e determinado porque tem uma única solução. Qual é o número de soluções, então, nesse caso? Um par ordenado só, que é o exemplo que eu dei. E se o número de pontos comuns das duas retas são infinitos pontos, é possível? É. Qual é a posição das retas? Coincidentes. Imagina duas retas no plano que são coincidentes, ou seja, uma sobre a outra no plano. Todos os pontos delas são o quê? Pontos comuns, infinitos pontos comuns. Esse sistema é chamado possível e indeterminado, quer dizer,
há infinitos pares ordenados na solução do sistema. E se as duas retas não têm nenhum ponto em comum, qual é a posição delas no plano? Elas são paralelas. Retas paralelas não têm ponto em comum porque não se cruzam, na verdade. Esse tipo de sistema é chamado o quê? Sistema impossível. Qual é o número de soluções? Nenhum par. Entendeu isso? Então, se as retas, se o sistema resolvido deu apenas um par ordenado na solução, as retas são concorrentes. O sistema é chamado possível e determinado. Se você resolver o sistema e encontrou infinitos pares, você encontra alguns, evidentemente, eu vou mostrar isso em outras aulas. O sistema é o quê? As retas são coincidentes e o sistema é possível e indeterminado. Se você resolve o sistema e não consegue encontrar nenhum par ordenado como solução, o sistema é impossível. Por quê? Porque as retas são paralelas entre si. Tá certo? Na próxima aula eu vou te ensinar como é que, a partir do sistema, você pega o sistema e faz a classificação dele sem resolver o sistema. Nós vamos ver como é que isso é feito, tá certo? Nós vamos pegar o sistema e sem resolver o sistema, sem achar os pares ordenados, eu vou ensinar a maneira de classificar o sistema. Dizer se ele é possível e determinado, se ele é possível e indeterminado ou se ele é impossível. Isso é feito através dos coeficientes. Os coeficientes A, B e C das equações do sistema, tá certo? Então, por enquanto é só. Até a próxima e obrigado.